Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Vanks e estamos juntos para mais uma aula de física. O assunto de hoje, campo elétrico. Localize em sua apostila o capítulo de número 4. Para falarmos sobre campo elétrico, a gente precisa primeiro revisar alguns conceitos que tivemos a oportunidade de estudar antes do nosso período de quarentena. Campo elétrico é o agente que vai ser responsável pela ação de uma força sobre as cargas na presença deste. Então, quando eu tenho, por exemplo, a passagem de corrente elétrica por um fio condutor, automaticamente eu estou gerando ao seu redor um campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que a relação entre a força e a própria carga. A relação força elétrica e campo, ela vai me dar um cálculo que você faz, a razão entre a força e a carga. Duas relações matemáticas. Você pode utilizar o campo elétrico, que é representado pela letra E igual a força dividido pelo módulo da carga, ou você pode fazer força igual ao campo vezes a carga. O campo elétrico ele pode ser gerado por uma ou mais cargas. A princípio, nós iremos estudar aqui o campo elétrico gerado por uma carga, e nós vamos utilizar como referência a relação matemática que nos reporta aos estudos de constante K, distância entre carga. O campo elétrico é dado pela relação matemática K vezes carga dividido por distância ao quadrado. A unidade oficial do campo é volt por metro. Então, quando eu fizer E igual a K vezes Q sobre distância ao quadrado, tenho que entender que K é uma constante que vale 9 vezes 10 à nona e que a distância deve ser calculada utilizando como unidade o metro. Nos campos elétricos, nós vamos encontrar as famosas linhas de forças, que são linhas imaginárias, que nos permitem identificar como é que seria o comportamento destas linhas. Essas linhas de força saem sempre dos polos positivos e chegam nos polos negativos. A saída do polo positivo, a chegada no polo negativo. A linha de força é uma linha imaginária, portanto, que você vai ter a possibilidade de enxergar uma linha imaginária desenhada, de tal modo que a sua tangente, em qualquer ponto, sempre vai apontar, sempre ela vai indicar para você o sentido do vetor campo elétrico. Então, inicialmente, o que a gente precisava revisar: o que era o campo elétrico, como fazer a relação do campo e a força, e relembrarmos o papel das linhas de força. Densidade superficial das cargas. Quando nós fazemos a relação entre a carga e a área que ele atua, nós vamos estar diante da densidade superficial. A densidade nada mais é do que a carga dividida pela área. Quando eu tenho áreas pequenas, a densidade superficial aumenta. Quando eu tenho áreas grandes, a densidade superficial diminui. E aí vai entrar em contato conosco um conceito importantíssimo, que é o poder das pontas. Quando nós temos regiões pontiagudas nas superfícies de cargas, as cargas elas vão ficar mais concentradas nessas extremidades. Então, quando eu tenho, por exemplo, observe no item 2 a ilustração que eu coloquei para você. Você tem um campo eletrizado, você tem uma estrutura semicircular e uma estrutura com pontas. Neste caso, a concentração das cargas nas pontas é maior do que nas demais regiões. Concluindo de maneira matemática, se a densidade for maior, o campo elétrico será mais intenso. É mais fácil nas regiões pontiagudas você ter a liberação de cargas para o meio externo. Isso é conhecido como poder das pontas. Em determinadas situações, nós vamos observar a ionização da região. O que é ionizar? Temos partículas, estruturas elétricas. Esse efeito, parece até um nome irônico, chama-se efeito corona. É o efeito corona. Então, quando eu falar em densidade superficial e poder das pontas, eu vou entender densidade, relação entre a carga e a área de atuação desta carga. Poder das pontas. Nas regiões pontiagudas, eu tenho a maior concentração de cargas do que nas demais regiões. Quando a densidade superficial é maior, o campo elétrico também terá maior valor. Nas extremidades, existe uma grande probabilidade de você ter facilidade de liberação de cargas para o meio. Quando isso acontecer, você pode ter a ionização dessa região, inclusive gerando luminosidade. O nome desse efeito, efeito corona. Aí eu coloquei aqui uma observação, uma curiosidade. Você já deve ter percebido que os caminhões que transportam combustível, ele tem as extremidades arredondadas. Para quê? Para que as cargas não fiquem acumuladas numa das pontas e não exista a possibilidade de termos algum tipo de acidente. O campo elétrico, quando ele é criado por uma carga, nós vamos ter a intensidade dependendo da posição. Então, eu posso ter a intensidade do campo em matéria de estruturas esféricas de 4 maneiras diferentes. Primeiramente, vamos lá. Quando nós temos
no interior do próprio campo, no interior da esfera, o campo vai ser neutro. Então, se eu estiver no interior da esfera, o campo é neutro. Se eu estiver numa superfície próxima à esfera, eu vou utilizar a fórmula do campo elétrico, K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes carga, dividido pelo raio ao quadrado. Se eu estiver na superfície, eu vou fazer a metade desse valor, meio de K vezes Q dividido por R ao quadrado. E se eu estiver numa posição mais afastada, eu vou calcular dividindo K vezes Q pela distância do raio mais a distância que está ao ponto. Observe que como o campo ele é calculado por uma divisão, quanto maior o denominador, menor o seu valor. Então vamos pensar. Inicialmente, no interior da esfera, campo igual a zero. Próximo à superfície, K vezes Q dividido pelo raio ao quadrado. Na superfície, meio, que multiplica K vezes raio ao quadrado. E distante da esfera, K vezes Q, você vai somar o raio e a distância. Campo elétrico uniforme. Chama-se campo elétrico uniforme aquele em que o vetor campo tem a mesma intensidade em todas as direções e sentidos. Como as linhas de força de um campo são sempre tangentes, ou seja, são tangentes ao vetor campo, nós vamos concluir que no campo uniforme, essas linhas serão linhas de forças retas e paralelas. Observe o desenho aqui embaixo. Ó. Essas linhas de força são paralelas e o espaço entre elas é semelhante, é uniforme. A distância que existe entre uma linha e outra é a mesma. Observe também, saindo de onde? Do polo positivo indo para o negativo. Aqui também é necessário a gente relembrar da lei de Coulomb, que é de atração e repulsão das cargas. A força de atração e repulsão da lei de Coulomb diz como? K que multiplica duas cargas dividido por distância ao quadrado. Também vai ser importante a gente relembrar a segunda lei de Newton, porque nós utilizaremos a relação com força, e a gente tem que lembrar que força resultante é massa vezes aceleração. E a última situação para a gente relembrar é com relação à grandeza trabalho. Trabalho para física é variação de energia. Então eu posso fazer carga vezes campo vezes distância igual a energia. Atentem para essas relações, porque nós vamos utilizar muito na nossa próxima aula para resolução de atividades. Trabalho é variação de energia, trabalho é carga vezes campo vezes distância, isso vai dar a nossa energia no caso que a gente está trabalhando. Lembrar da segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes aceleração. Relembrar da lei de Coulomb, K vezes as cargas multiplicadas dividido por sua distância ao quadrado. Isso aqui nos remete à correlação. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado. E os campos elétricos uniformes, o que é que eu tenho que lembrar? Nos campos elétricos uniformes, nós temos linhas de forças que partem do polo positivo para o negativo, e elas mantêm igualmente espaçadas as distâncias entre uma e outra linha. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.